trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que o furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Desta vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és a Deus que me dá no oculto. Tu és a Deus que me dá no segredo. Tu és a Deus que me dá quando o homem não me dá. Eu não estou só, eu não estou só. Amém. Glória a Deus, amados, a paz de Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para glorificar o nome desse Deus maravilhoso, desse Deus tremendo, desse Deus que é um milagre, um Deus que faz coisas que a gente não imagina, né? Que não, a gente nos surpreende sempre. E quando nós abrimos a nossa vida para Ele, Ele quer nos surpreender, Ele quer fazer coisas novas. Ele quer que a gente reconheça nele a esperança. Ele quer que a gente reconheça nele que sempre haverá uma saída. Hoje eu estava visitando uma família, tomando a ceia com ela, a situação que veio constranger a família, trazer preocupação, uma tempestade, que a gente às vezes não espera e acontece, e essa família recebeu aquilo ali de uma forma, muito difícil de resolver, mas como é bom a gente ver que Deus agiu de forma surpreendente, E Deus abençoe a vida da família da Rita, do Luiz César e do José Luiz, do Zeca. Que Deus possa abençoar muito, grandemente essa família. Foi para mim, às vezes a pessoa passa por uma dificuldade, mas para mim é uma resposta de Deus, Uma coisa que a pessoa está passando uma dificuldade, mas isso representa para nós, para a gente que tem uma visão de Deus, representa Deus está agindo, Deus está trabalhando. Eu lembro, sabe o quê? Quando Davi vinha trazendo a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém, e no meio do caminho, uma das pessoas que estavam ajudando a carregar a arca foi fuzilado com um raio que veio do céu. E todos perceberam que, meu Deus, isso aí tem alguma coisa errada acontecendo. É uma desgraça. Para tudo, não carrega mais essa arca, leva essa arca para a casa de alguém, e o rei Davi foi para casa, e de repente, amados, essa arca foi parar na casa de um homem, que era um homem de Deus, era um homem que estava ali, que era o Obed-Edom, um homem
que era um geteu, né? Um geteu que significa um narizeu, não nazireu não, era um homem de Deus que era um levita, era um trabalhador da casa do Senhor. Então ele acolheu a arca na casa dele. E depois Davi foi saber a notícia que a casa de Obed-Edom foi abençoada, toda a sua família foi abençoada. Aí o que Davi descobriu? Peraí, tem alguma coisa aí que não está batendo. Aconteceu uma desgraça no caminho, aconteceu uma situação, mas Deus está nesse negócio. Que às vezes a gente não entende o que está acontecendo com a gente, mas Deus está trabalhando na sua vida. De alguma forma Ele quer mudar uma situação e Ele muda de uma forma que às vezes nos traz uma coisa assim, um escândalo, uma desgraça, uma situação difícil, uma mudança no governo, uma mudança uma doença que surge, mas a gente vê que Deus está trabalhando. Deus não abandonou ninguém, Deus não abandonou a terra, Deus não abandonou a igreja, Deus não abandonou a sua vida. Eu escolhi um texto para conversar com vocês, que é um texto que traz para mim assim, uma surpresa muito grande, que está em 2 Reis, 1 Reis, né? 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Se você puder abrir. Amém? Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levanta-se, vá a Serepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali eu ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou, foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água, numa vasilha, para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, eu não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, eu apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. E vamos comer e depois morreremos de fome. Não, amados, por favor, mas seja sincero consigo próprio. Qual seria a sua posição nesse fato, nesse ato aqui? Qual seria a sua atitude? Pensa bem. Veio a palavra do Senhor dizendo a Elias: levanta, vai a Serepta, que pertence a Sidom. Ali eu ordenei uma viúva que te dê comida. O que você vai imaginar? Opa, essa viúva deve ser uma viúva que herdou do marido muito dinheiro, tá, cheio da grana, tá ali abastecida e vai chegar lá e vai me dar comida, vai preparar um jantar para mim. Concorda comigo ou não? Você vai chegar lá e entra numa viúva e fala assim: não foi Deus que falou comigo. Não foi Deus que falou comigo. Por favor, como é que Deus vai me mandar para um lugar para me comer? Um lugar que está uma mulher que está comendo, vai comer um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e ela e o filho vão morrer. Não, seja sincero, amado, seja sincero. Se você, olha só, essa é uma primeira colocação. Se você crê em Deus, se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, pensa bem, acho que Deus não falou comigo não. Ou então, se você não é crente, se você não é servo de Deus, se acontece um fato desse, a tua atitude é falar assim: não, minha senhora,
pode comer sua farinha, pode juntar o seu bolo, que eu vou lá fora no mercado, eu vou dar um jeito, eu vou pedir a pessoa, eu vou dar um jeito de arranjar comida para você. Amém, queridos? Presta bem atenção. Não é isso que você faria? Não, eu vou te ajudar de qualquer maneira. Eu vou fazer com que você seja abastecido. Você não vai morrer aqui hoje. Nem que eu leve você para minha casa para morar, você não vai comer e morrer com seu filho. Agora eu te pergunto, quem é maior dentro de você? É a palavra de Deus ou a sua vontade? Ou a sua caridade? A sua maneira de ver as coisas? Você lembra que Jesus Cristo, ele estava reunido com seus discípulos? Chegou uma mulher, pegou um perfume caríssimo e jogou em cima de Jesus, e tornou tudo um jarro de perfume em cima de Jesus. Um dos discípulos, não sei, chegou e falou assim, mas como que pode esse cara, essa mulher poderia vender esse dinheiro e dar aos pobres? Qual foi a resposta de Jesus? Os pobres vocês sempre terão convosco. Que isso, Jesus? Misericórdia, o rapaz está certo. Precisa vender. Não. Tinha que vender e dar aos pobres. Ô, Jesus, me desculpe, você está errado. Talvez não seria a tua reação essa, não? Os evangelhos falam que os discípulos acharam que estava certo. É interessante, amados, quando você serve ao Senhor, Under the sleep mode, released by pressing key. Aprender a ouvir a palavra de Deus. Bluetooth mode. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é real, ela quer trazer para você coisas novas. Ela quer influenciar você naquilo que mais você se surpreende, para você entender que esse é o seu Deus. Que a lógica, amados, é fácil. Amar o seu amigo é fácil. Dar dádivas às pessoas que você conhece é fácil. Sustentar é fácil. Agora, você ver uma necessidade, você ir ali, Deus mandar você comer daquele pão. Um outro fator também, outra passagem que me lembrou aqui, foi quando Jesus passou por uma figueira e, quando viu que não tinha fruta, amaldiçoou a figueira. Acho que todo ecologista ia falar assim, Jesus, está errado. Isso aí está escrito errado na Bíblia, tem alguma coisa errada. A pessoa chegou e falou, ele amaldiçoou. E quando voltaram, os discípulos olhou e a figueira secou. Jesus amaldiçoou a palavra e a figueira secou. Mas ela não estava ali no meio, ela não tinha que dar fruto, ela só dava folha, ela não prestava mais. Tem várias versões, várias pessoas podem avaliar essa forma. Mas eu quero olhar de um outro ângulo, de uma outra forma. Amados, a gente às vezes olha sempre com um olhar crítico, com um olhar de que aquilo ali fez mal, não era para ter sido feito. Mas se você olhar para um outro ângulo, Jesus ali fez um trabalho que a palavra dele tem poder. Você não olhou aquele que estava ali, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Maior é aquele que estava ali, que falou e que pronunciou a palavra com propósitos. A gente às vezes dá valor às coisas e Deus tem uma forma diferente de ver as coisas, porque Ele é o Criador, Ele é o Senhor. Nós temos que entender essas coisas de Deus, para que não vivamos no presente século, de uma forma desordenada de Deus. Nós temos que entender a Deus, nós temos que ouvir, nós temos um senso crítico muito grande de achar que a nossa justiça tem que prevalecer. Agora, Deus tem os seus propósitos, Ele sabe mais do que eu, do que você. Acontece desgraça, acontece problemas, acontece situações, mas Ele tem sempre razão. E é interessante, amados, que quando você recebe alguma coisa de Deus, a sua responsabilidade aumenta muito. Agora, quando você dá alguma coisa,
você, por causa que Deus chegou para você, mandou você fazer o aí, você faz isso, é porque Deus tem outra situação para reverter um quadro. No caso de Elias aqui, amados, vocês podem ver que ele chegou e respondeu: tão certo como vive o Senhor, não foi isso que ele disse? Ele disse a palavra, vai a Serepta, lá tem uma viúva que eu ordenei a ela para te dar comida. Deus ordenou que daria comida. E ele creu na palavra. Elias ali tomou posse da palavra. O que Elias disse? Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tem nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha, numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo. Sabe por que ele falou isso? Porque ele recebeu a palavra de Deus, dizendo que ia comer naquela mesa. E aquela comida. Porque foi Deus que deu a ordem para ele. A palavra de Deus é maior do que o medo, do que a situação que ela está passando. Vá e faça o que você disse. Mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tenha e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, o azeite do jarro não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciado por meio de Elias. Depois disto, o filho da mulher dona da casa adoeceu e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele tomou dos braços dela e levou para cima no quarto, onde ele mesmo se hospedara, e o deitou em sua cama. Então chamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço que restituas a vida a este menino. E o Senhor atendeu a voz de Elias. Amém, Jesus. Glória a Deus. E o Senhor atendeu a voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa e entregou à mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Amém, queridos? O que Deus quer fazer com isso? Quer mostrar para a gente, amados? Que nesse mundo, eu preguei domingo sobre isso, a terra que nós vivemos, ela produz espinhos e abrolhos. Mas Deus te deu uma promessa para a sua vida, que vai além de qualquer dificuldade que você está passando. Esse Deus é tremendo para mudar toda e qualquer situação na sua vida. Eu não sou Elias, mas eu estou falando em nome do Senhor sobre a sua vida, para que a glória de Deus venha quebrar toda e qualquer artimanha do diabo contra a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa manifestar na sua casa, na sua vida, de tal forma que tudo aquilo que se levanta vai cair.
E tudo aquilo que aparentemente te traz desgraça, te traz tristeza, essa maldição vai se transformar em bênção. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Porque Deus é aquele que transforma as coisas que estão trevas para trazer para a luz. Porque Ele não quer que você fique vivendo no sofrimento, Ele quer reverter o seu quadro para mostrar que Ele é o seu Deus e para que você mostre que esse Deus que você serve vai servir para outros também. Ele quer usar você como instrumento e muitas vezes como instrumento, amados, Ele pode fazer com que esse instrumento possa sofrer afrontas, como o próprio povo de Israel, como o próprio Ezequias sofreu com Senaqueribe, que se levantou contra ele, que caçoou do Deus dele, que falou tantas coisas, que parecia que ia derrubar todo o exército de Israel, mas ali, amados, era uma prova que Deus estava dando para Ezequias, para mostrar quem era o Deus de Ezequias, para toda a nação e todo que se levantar contra Ezequias. Deus quer mostrar que você é separado para Ele. Quando vem essas situações adversas, para você saber que esse Deus é maior do que qualquer afronta, do que qualquer problema que você possa estar passando. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer fazer de você um testemunho vivo, porque Ele está dentro de você, Ele mora no seu coração. Amém, queridos? Deus abençoe você e que a graça e o amor de Cristo cresça cada vez mais dentro de você e saiba que nenhuma afronta, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda que Deus não possa te livrar. Ele é o Deus vivo, Ele não morreu, Ele ressuscitou, Ele morreu, mas ressuscitou, Ele está vivo, Ele é o seu Senhor, o nome dele é Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, o Senhor da vida. Amém? Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, muito obrigado, Jesus. Abençoe as casas, todos aqueles que vierem assistir a esta palavra, Pai, para saber, Pai, que lutas virão. Situações que a gente não espera pode acontecer, mas que o Senhor está pronto para reverter toda e qualquer situação em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus e que a graça de Deus envolva o seu coração. E até domingo, às 9 horas, estamos estudando a palavra de Deus. E às 18h30, um culto abençoado, cheio da glória e do poder de Deus. Fique na paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tchau, tchau, pessoal.